Olá, amigos de Ideal Espírita. Vamos continuar aqui. Patenteia-se a validade e a eficiência desse ensinamento citado e vivenciado por Santo Agostinho, a questão 939 do Livro dos Espíritos. São chegados os tempos em que novos véus devem ser erguidos sobre as revelações, visando a um entendimento mais profundo a respeito do conhece-te a ti mesmo, de fundamental importância para a humanidade, urgindo aprender a verdade libertadora, sintetizada na Boa Nova anunciada por Jesus. O que foi dito, mas não compreendido e não vivenciado, deverá ser reestabelecido. Faz-se premente equiparmos-nos para enfrentar e transcender os obstáculos que surgem a cada passo, diante de novas ou antigas dificuldades não solucionadas ou compreendidas e ainda não superadas, considerando o natural ritmo de cada um no processo de aprimoramento. Não por acaso observamos crescente número de trabalhadores espíritas assumindo a tribuna e divulgando o espiritismo sob os mais diversos ângulos relacionados a várias áreas do conhecimento, ampliando as possibilidades de aplicação dos ensinamentos na vida prática. Vamos lá para esse parágrafo. Já falamos no vídeo anterior sobre esses tempos que são chegados, esse momento de transição planetária, essa urgência pela transformação moral e que muita coisa vai ser revelada, muita coisa a gente vai precisar tomar consciência. Então, se a gente não está buscando isso pela nossa vontade, vai existir uma resistência a todo esse processo. Toda vez que uma verdade se revelar, vai ocorrer uma resistência. Não quero isso, não estou pronta para isso. E é isso mesmo que ele fala, né? Existe aqui uma necessidade de que a gente vá se aprimorando no nosso tempo. Mas aqueles que não conseguirem sustentar esse processo de mudança, não permanecerão no planeta, eles vão para outro. Isso aconteceu recentemente, uma experiência comigo, com uma pessoa que me disse de todo um processo de mudança que vinha fazendo, de consciência que vinha tendo, porque uma vez que a gente toma consciência de alguma coisa, uma vez que a gente entra em contato com a verdade, não dá para não ver mais, né? Não dá para desver. Não existe uma palavra que é para retirar a consciência daquilo que nós já tomamos consciência. Nem existe esse termo, né? Desconscientizar, não existe. Né? A gente tomou consciência, aquilo a partir de agora. É assim, tirou esse óculos, colocou outro, eu vi. Ah, não, tira, porque não quero ver isso não. As pessoas entram às vezes em desespero, porque estão vendo coisas que elas sabem que é verdade. Né? É mais uma verdade que se revela, né? A gente pode dizer, né, que são mais um conhecimento. A verdade é muito maior. Então, mais uma partezinha ali que se revela, que se mostra. E a gente pode se chocar com aquilo e falar, não. Opa, não quero lidar com isso agora. Não quero ter que me render a esse processo e ter que transformar a minha vida em função disso que eu acabei de tomar consciência, né? Conhecimento. Por isso que ele fala, o que foi dito, mas não compreendido, então a gente sabe de alguma coisa e não compreende, é uma coisa, né? Mas aquilo que foi dito e foi de certa forma compreendido, mas não vivenciado, também é uma situação que não nos leva à frente.
Então, nós não conseguimos enfrentar e transcender os obstáculos por conta de situações passadas, dificuldades, fragilidade do espírito, fragilidade moral, né? Sim, nós passamos por isso, nós temos que considerar o ritmo natural de cada um no seu processo de aprimoramento, como ele coloca aqui. Também já falei isso. Mas até quando? Mas até quando? Existem pessoas que estão há muito tempo arrastando. Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão começar a sofrer e adoecer. Porque não é natural, é antinatural. O nosso processo natural é de evolução, é de transformação moral, espiritual. A gente veio para crescer, para evoluir. Então, o que acontece? Nunca se teve tanta depressão, ansiedade, tantas pessoas tomando remédio, ficando doente, né? Porque elas começam a causar um desequilíbrio, uma desarmonia. E é um preço muito alto que se paga. Às vezes as pessoas bancam ficar na condição que se encontram, ao invés de bancar a mudança. Bancar aí não é dinheiro que eu estou falando, né? Mas é de investir em tempo, energia, se dedicar, olhar para isso, tomar as ações, se transformar mesmo. Tem pessoas que bancam isso tudo e vão à frente, fazem, encaram uma mudança na vida delas, elas se tornam pessoas melhores, mais compreensivas, mais compassivas, são pessoas mais humanas, né? Na verdade, são mais espiritualizadas, né? E outras, elas não querem encarar todo o processo. Elas têm questões íntimas muito difíceis. Então, nós vivemos isso. Nós somos espíritos que passamos por situações difíceis, temos os nossos traumas, as nossas dificuldades, mas nós ficamos agarrados àquilo, às nossas experiências passadas. O que nos faz se agarrar nas experiências passadas? Medo. Medo porque a gente quer segurança. Só que a gente ainda não entendeu que a segurança está na possibilidade de ser livre para viver o amor, para viver as leis divinas em nós. Então, isso que nos torna espíritos nessa etapa de transição. Nós somos chamados com certa urgência para esse despertar. Nós somos chamados, eu sinto isso muito forte, e eu posso às vezes até ser mais enfática, porque eu acho que assim, todo mundo precisa ali despertar. E eu vejo aquelas pessoas que estão se opondo a esse processo e estão arrastando outras juntos, numa forma de... São os espíritos que querem atrapalhar, querem emperrar esse processo de transição. Então eles vão frear, vamos dominar aqui o pedaço, vamos juntar pessoas que também querem essa situação aqui, situação em que uma minoria se detém no poder, se detém criando ali, né, regras para que eles possam se sustentar no poder às custas de uma maioria que está em sofrimento, em situação de pobreza, em situação de desassistência, né? São pessoas que estão sofrendo violência, abandono de toda sorte, material, espiritual. São pessoas que estão sendo mantidas ali por um processo de manipulação, inclusive
criando uma hipnose coletiva, uma ilusão coletiva de que todo mundo ali vai ficar bem, vai tudo melhorar, e é tudo uma hipnose coletiva criando uma grande ilusão, porque não pode ser pela via da matéria. Tudo que está atrelado à matéria, se vai ou morreu ou vai morrer, está morto ou vai morrer, se vai. Não é o nosso destino é o espiritual. Então há conflito. E esse conflito muitas vezes faz com que do campo de fora as pessoas briguem entre si. As pessoas queiram manter o status em que elas vivem, brigando com outras. Faz-se guerra. Né? No grau mais elevado, né? Das pessoas em conflito, tentando se manter no poder, manter suas ideias, manter o seu controle dos bens das pessoas. São pessoas que elas chegam no auge de achar que podem dominar tudo e todos, como se fossem donos do planeta. Olha a grande ilusão. E tem muitos que embarcam nisso, porque vem nisso uma expressão da segurança que eles precisam. Não, se essa pessoa conseguir isso, eu estou aliada a essa pessoa, então ela está bem, eu estou bem também. Isso é uma ilusão. Então veja que nós precisamos, né, ampliar, como ele fala no final, ampliar o conhecimento espírita e a aplicação desse conhecimento nos ensinamentos de vida prática, porque a gente precisa aplicar o que está na doutrina espírita, a gente precisa aplicar as leis divinas que estão na nossa consciência. Então a gente precisa tomar consciência, olhar para isso, aceitar isso e começar a aplicar isso na nossa vida para viver. Essa é a transformação real. Conforme observou o eminente Dr. Charles Richer, 1850 e 1935, o Prêmio Nobel de Filosofia, o que nos parece verossímil em uma época pode parecer quase ou totalmente inverossímil em outra. Chegamos a um patamar de evolução em que a inteligência planetária, os mensageiros do Cristo, nos convida a despertar para uma nova consciência, a fim de podermos acompanhar e suportar o processo de transformação de um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, para um estágio mais avançado, quando o bem prevalecerá, dando origem a um novo paradigma de planeta, designado pela espiritualidade como mundo de regeneração. Deu para entender, né? Os espíritos mensageiros do Cristo estão aqui trabalhando para que haja essa mudança. E essa mudança só nos beneficia, mas existem aqueles que querem frear, porque eles ainda se sentem beneficiados, atrelados às ilusões da matéria. Então, lembrando que provas e expiações é onde o mal predomina, aí é uma discussão sobre o mal. O mal não existe em si, é a ausência do quê? Da experiência com Cristo, da experiência com Deus. A pessoa está afastada de Deus. Ela vive no que a gente chama de mal. Então, quem atribui essa experiência de estar afastado, estar vivendo em desacordo com as leis divinas, é estar sendo arrastado pelo mal, né? Então, a pessoa deve amar, ela odeia. Ela deve praticar o bem, ela comete, né, assassinato, ela rouba, ela mente, ou seja, ela faz coisas que são contrárias ao bem. É isso. Tudo ao contrário ao bem.
ao contrário do amor. A gente vai dizer que é o mal. Então, é um planeta que vive ainda esse arrastamento, que vive ainda essas experiências de violência, né, que até a própria justiça terrena chama de crime. Ela criminaliza determinadas ações, mas em outras esferas, como a fragilidade moral humana ainda é grande, agora, essa pessoa pode cometer o crime, aquela outra não. Aquela ali pode, então a gente vê que a justiça aqui é cega, não é. Não é. Estão vendo, então querem ver. Só que o paradigma é outro. Nós precisamos mudar o paradigma, nós precisamos trocar essas lentes, nós precisamos enxergar outra dimensão, outras coisas, outra dimensão, porque a matéria não dá conta. Não é aqui. A nossa paragem é lá. Significa que a gente ainda precisa ir para uma regeneração, porque nós degeneramos, nós somos espíritos degenerados. Nós precisamos nos regenerar, não é consertar o planeta, não. Tem que consertar o planeta, senão a gente não vai viver bem aqui, não. Mas nós degeneramos o planeta, mas nós degeneramos a nossa mente. Nós precisamos regenerar as nossas emoções, os nossos pensamentos, para que possamos agir de forma coerente com as leis divinas. Se não estivermos preparados em condições de acompanhar a mudança vibracional pela qual o planeta está passando e passará por outras de curta e longa duração, então nós vamos passar por mudanças vibracionais. Dificilmente conseguiremos manter a harmonia de nosso próprio universo. Então, lembrando que tem espíritos que controlam aí. Se nós temos os mensageiros do Cristo vindo até nós para que nós possamos mudar de perspectiva e aí mudar de vibração, tem aqueles espíritos que estão olhando para a preservação de toda a dinâmica, todo o equilíbrio do universo. Lembrando que se a gente bagunça aqui, a gente afeta outros planetas, a gente afeta outros sistemas. É como uma família, né? É um sistema. Sistema familiar nós temos aqui, por exemplo, eu, meu marido, meus 2 filhos. É um sistema. Se uma pessoa muda, se uma pessoa morre, se uma pessoa sai de casa, o meu filho mais velho saiu, casou, mudou aquela dinâmica. Então, se um muda, afeta tudo. Se um planeta causa desequilíbrio, afeta o sistema todo. Então, tudo isso está sendo acompanhado. Então, com isso comprometeremos os laços de amor e os compromissos que assumimos de contribuir com o máximo do mínimo que já compreendemos. Contribuir com o máximo do pouquinho que a gente sabe. Então, um pouquinho que a gente sabe, a gente tem que fazer. Tudo, 100% do pouquinho que a gente sabe. É isso. Quanto mais eu sei, mais a minha responsabilidade em fazer aquilo que eu sei. Então, vamos lá. Ah, mas eu sei um pouquinhozinho assim. Então, você tem que cumprir com aquele pouquinhozinho que você sabe. Mas aquele pouquinhozinho que você sabe é 100% do que você sabe, né? Vamos dizer. Então, pratica 100% daquilo que você sabe. Pratique 100% do que você sabe, que é a lei de amor, de justiça, de caridade. Pratique 100%. Aí ele fala o máximo. O máximo só pode ser 100%. Laços de amor e os compromissos que assumimos, que já compreendemos, né? Para manter em harmonia esse grandioso organismo, veículo de manifestação da consciência, né, do Logos, planetária, que em síntese significa consciência crística, como diz Miramês. Lembrando que Miramês é um dos espíritos, né, que orienta o autor desse livro.
Podemos dizer que o Cristo é a alma do mundo, pois sendo o diretor do planeta, ele o usa como corpo ciclópico, onde bilhões de almas trabalham em todas as direções, como sendo uma grande escola de Deus para a preparação dos espíritos em ascensão, onde o progresso é uma força do próprio Criador. Está no livro Filosofia Espírita, volume 3, capítulo 42. Vou dizer, né, que eu já li alguns livros do Espírito Miramês, psicografado por João, agora me faltou o nome dele, Maia, né? Vou ver se eu acho aqui nas referências bibliográficas, mas acho que ele tem mais um nome, será que vai estar aqui? Tá aqui, João Nunes Maia. Então, nós temos o João Nunes Maia, vários livros que ele cita por conta do Espírito Miramês, Cura-te a ti mesmo, Cristo, Filosofia Espírita, volume 1, 2 e 3, 4. Nossa, Filosofia Espírita tem vários, eu não conheço esse livro, mas já li outros, Francisco de Assis, Horizontes da Fala, Horizontes da Mente, Maria de Nazaré, bastante aqui. Ele se pauta, né, em Leon Denis e Miramês. Podemos dizer que o Cristo é a alma do mundo. Olha que visão interessante, né? Ah, Márcia, mas o Cristo Jesus não é o governador planetário? Sim, ele está regendo. Quem é que rege esse corpo? É a alma. Quem é que comanda esse corpo que nós temos? É o espírito. A alma é o espírito encarnado. E aí ele faz essa metáfora. Vamos lá, uma metáfora, tá? A gente precisa... Cristo é a alma do mundo. Como diretor do planeta. Então ele é o governador planetário, ou o diretor planetário, como queira, mas ele rege. Então é ele que sente, que pensa, ele que vibra, ele que envolve esse nosso, né, planeta aqui. E ele usa esse mundo, nosso planeta, como um corpo onde bilhões de almas nós vivemos. Pensa no nosso corpo. Eu sempre pensei assim, e aqui é exatamente essa a metáfora. Nós somos um espírito, temos esse corpo, e esse corpo ele é composto por bilhões, trilhões de células. Fora as bactérias que vivem aqui, mas as células são organismos vivos, inteligentes também, né? Então existe uma dinâmica, uma vida nesse corpo que esse corpo deixa de ter vida quando o espírito se desconecta. Então o que dá a dinâmica para esse corpo é esse espírito. Então a alma desse corpo onde vivem ali também bilhões de outras, trilhões de outras formas de vida, né? Então nós pensamos, o planeta Terra, ele é uma grande escola. Aqui nós estamos, bilhões de seres inteligentes vivendo, né? Tentando aprender, a melhorar no progresso, né? E o Cristo é a grande alma que dá vida, que impulsiona, né, as experiências aqui. Ele gerencia. O progresso planetário independe do ser humano. No entanto, este pode fomentar a mudança comportamental da humanidade a partir do seu exemplo. Os planetas evoluem, tudo evolui. Mas esse planeta, para a gente entender esse processo de evolução,
as pessoas aqui, que vivem aqui, precisam evoluir. Se eles não evoluem, é como as células que vão, né? Não estão evoluindo, não estão acompanhando essa alma crística, eles vão morrer. Ou seja, vão ser retirados. Né? Um corpo é uma célula que morre, é uma célula que fica doente e, por exemplo, um tumor cancerígeno precisa ser extirpado, vai ser retirado, levado para outro lugar. Então, queremos nós ser como tumores, como cânceres dentro de um sistema que é a alma do Cristo que gerencia? Será que nós queremos ser? A gente não tinha pensado nisso. É muito interessante a gente pensar que nesse corpo, né, aquilo que está adoecido vai precisar ser extraído daqui e levado para outro lugar. Existe um progresso desse planeta que precisa estar em equilíbrio para compor o sistema, não desarmonizar o sistema. E nós, para estarmos aqui, nós também precisamos evoluir para continuar num equilíbrio junto a esse sistema. Encontra-se íncita na consciência diretora que norteia os destinos do planeta a lei que rege tanto o macro quanto o microcosmo. Depreende-se que quem avançou em amor e conhecimento impulsionado pela sabedoria dos luminares da humanidade tem por dever auxiliar os seus irmãos menos experientes, ou seja, a lei determina que seremos auxiliares na medida em que auxiliarmos. De novo, aqui uma outra colocação, né, de que essa consciência, né, crística que rege a nossa vida no planeta, né, rege toda a transformação e evolução desse planeta, rege dentro tudo, né, no micro ao macro. E aqueles que compreendem isso e querem viver de acordo com as leis divinas na consciência, então compreende, já tem consciência, vai viver a lei de amor, vai viver impulsionado pelo conhecimento. Quem são esses luminares? Todos aqueles que vieram aqui à Terra, que viveram na prática, eles encarnaram a lei do amor. Porque Jesus veio trazer a lei do amor. Então, os que vieram como mensageiros do Cristo, aqueles que vieram para trabalhar, para modificar o planeta, vieram para a transformação moral da alma. Moral de cada um de nós. Eles não estão preocupados com o avanço científico, muitos vieram também para isso, mas hoje, o que a gente fala? Um Chico Xavier, uma Madre Teresa, a Gandhi, por que a gente fala dessas pessoas? Porque a transformação moral, eles foram exemplo vivos do que é agir, né? Praticar a lei de Deus na nossa consciência, a lei do amor. E aí a gente fala o quê? Tem que auxiliar os nossos irmãos. Então nós precisamos ajudar para que todos nós possamos nos reconhecer como filhos de Deus, nos amando uns aos outros. Aí isso foi o que Jesus falou. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Porque amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Essa é a nossa missão.